Nós iremos hoje ministrar sobre a paz que nós possuímos, que deve ser a paz que desfrutamos. Então, logo de cara pelo tema, você já percebe que há uma discrepância, há uma distância entre algo que nos foi dado e algo que nós temos acessado. Quando o nosso Salvador Yahshua morreu no madeiro, ele nos deu livre, pleno acesso ao Pai. Mas não é de admirar que muitos dos salvos não estão vivendo esse acesso. Vocês acham que todos os salvos, todos que têm crido no Evangelho, crido no Salvador, de fato, em verdade, têm vivido intensamente e de uma forma intencional esse acesso ao Pai? Eu acredito que muitos dos salvos só têm lembrado desse acesso livre quando, às vezes, aperta-lhes os pés, né? O sapato aperta o calo, sei lá, quando a vida traz as dificuldades, as pessoas então se lembram. Mas aquilo que ele conquistou para nós foi para que nós vivêssemos plenamente. E a paz é um tesouro que ele conquistou para nós, mas que, lamentavelmente, como tantos outros tesouros, grande parte dos salvos não tem vivido. Então, eu gostaria de questionar isso para vocês. Aquilo que é dado é aquilo que é desfrutado? A paz que ele deu aos salvos, a quem nasceu da água e do Espírito, essa paz tem sido desfrutada pela grande maioria dos salvos? Ou será que tem sido desfrutada por alguém? Como é que essa paz tem sido desfrutada pela igreja? E mais importante do que pensar na igreja como um todo, nós devemos pensar sim, mas na nossa vida, na sua vida. Você tem se angustiado, se entristecido, se aborrecido, tem se tornado uma pessoa ansiosa, preocupada, inquieta, quando algum tipo de ameaça aparece para a sua família, para as pessoas que você ama ou para você mesmo, uma ameaça de saúde, uma ameaça de subsistência nesses tempos de crise econômica, etc, etc. Como é que está o seu coração? A Escritura nos diz que o nosso Pai, inclusive ela chama assim, Yahweh de paz, como a gente cantou. Ele é Yahweh da paz. Ele é Yahweh de paz. Então, essa paz nós temos desfrutado? Aqui, no contexto do capítulo 14, que lemos, Yahshua estava próximo à sua crucificação. E ali, ele, desde o começo, ele já preparava os seus discípulos, estavam mais perto, mais próximos, para que eles pudessem desfrutar, no momento de tanta dor e angústia, mesmo assim, acessar a paz. A paz é um antídoto para o momento da dor, para o momento da aflição, você ter refrigério, você ter descanso. O salmista diz, Yahweh é o meu pastor, ele nunca me faltará. Está lá no Salmo 23, tão conhecido, não é isso? E entre outras coisas, diz assim, que Yahweh, que é o meu pastor, ele me conduz às águas de descanso e refrigera a minha alma. Refrigerar é dar alívio ao calor das aflições. É uma figura muito precisa, muito clara, né? Hoje a palavra refrigeração é muito comum. A gente está aqui num ambiente refrigerado por um ar condicionado. O ar foi condicionado para que ele saísse com a temperatura X. Né? Então é um sistema de refrigeração. Ele tira o calor do ambiente e lança um ar frio. Os veículos todos precisam também, né? Sistemas mecânicos precisam de refrigeração. Então as máquinas precisam ser refrigeradas. E a nossa alma, será que ela precisa de refrigeração, de refrigério, de, como diz o Matuto, de refresco? De se refrescar, não estou aqui me referindo àquele xarope com açúcar e tinta, né? Mas de você ter alívio do calor. E quando nós pensamos acerca de aflições, de angústias, de coisas que nos agulham, nos alfinetam o coração, que a palavra afligir tem muito a ver, na sua raiz etimológica, com a agulhada, com você levar furadas. Então as aflições são circunstâncias que nos perturbam, que querem roubar nossa paz. Ok? Então, como é que tem sido o teu coração? Como é que tem estado? Como é que você tem reagido às lutas da vida, às dificuldades, às notícias que chegam de surpresa? Não é? Então, a pergunta é, ter paz é o mesmo que desfrutar da paz? E se não é, por que não é? É interessante, é quase algo paradoxal. Como é que a pessoa tem algo e não desfruta disso? Imagina, a pessoa tem uma casa e não desfruta da casa que tem. Talvez a pessoa tenha mais de uma casa, né? Mas imagine alguém que está vivendo na rua, apesar de ter casa. Tem pessoas que têm herança e não estão desfrutando da herança que têm. Então existem razões, mas parece ser algo até tão chocoso, né? A pessoa ter acesso a algo bom e estar vivendo o ruim. A pessoa ter acesso a coisas que iriam alavancar sua vida para um patamar de felicidade, satisfação, de conforto, e a pessoa não viver isso. Não viver isso, apesar de ter todo acesso a isso. Essa situação
tem sido a situação da grande maioria dos salvos aqui na Terra. E o porquê isso? Por não estarem crendo na palavra da verdade. Porque diz assim, não, eu sou assim mesmo, eu sou ansioso. A gente prefere crer no que diz a psicologia moderna, não a psicologia eterna. A gente prefere crer no que diz, talvez, a psiquiatria. Você vai encontrar paz tomando X ou Y ansiolítico ou sei lá o quê. Então, a gente prefere crer no conhecimento dos homens do que crer na palavra. Ou que a paz que o mundo dá é uma paz que depende da circunstância. A pessoa tem paz se não tiver nenhum problema financeiro. A pessoa tem paz se estiver desfrutando de saúde. A pessoa tem paz se todo mundo estiver aparentemente vivendo em harmonia. As pessoas que você ama aparentemente estão vivendo em harmonia, embora dentro do coração não estejam. Então existe uma falsa paz. A pessoa tem paz se tiver uma boa tecnologia que guarde a sua casa, né? Suas portas sejam bem trancadas, tiver cerca eletrificada no seu muro, sistema de alarme, de segurança e uma boa empresa que esteja pronta para chegar antes mesmo que a polícia chegue. Então os homens vão desfrutando de paz dependendo dessas coisas. Se você tiver um bom plano de saúde, se eu adoecer, eu sei que eu não vou para um hospital da rede pública ficar lá nos corredores, eu vou para o melhor hospital. Então as pessoas passam a confiar nessas coisas. Nós lemos a princípio aqui o Salmo 118, e lá o Espírito do nosso Pai, através do salmista Davi, diz que é melhor confiar em algo do que confiar em homens. É melhor confiar em algo do que confiar em príncipes. Quem é príncipe? Alguém que tem o poder de tomar decisões em seu favor. Alguém que tem autoridade acerca de qualquer área da sua vida. Então, eu tenho um médico de minha confiança. Você está talvez confiando em um príncipe na área da medicina. Você entende o que eu estou falando? Trazendo aqui a interpretação da Escritura. Mas a nossa paz não pode se fundamentar nessas coisas, porque ele diz, a minha paz não é como a paz que o mundo dá. E a gente vai então mergulhar um pouco nisto durante esses momentos que seguem agora. Amém? E Alcha afirmou que deixou sua paz. E ela não é circunstancial, não é frágil, ela não é uma paz que vem do coração dos homens, mas vem do coração do próprio Rei da Glória. Aleluia? É a paz dele. E ele dá essa paz. No entanto, muitos, apesar de crerem até, entre aspas, na promessa de que receberam essa paz, mas não acessam ao que receberam, essa paz que receberam. E nós estamos hoje, mais do que nunca, sempre houveram guerras no mundo, sempre houveram guerras. Sempre houveram enfermidades, sempre houveram enfermidades. Sempre houveram catástrofes naturais, sempre houveram. Mas nunca, em toda a história da humanidade, como atualmente, nós estamos vivendo um período de grande convulsão, de grandes crises, graves crises. As guerras antigamente eram muito locais, quando muito regionais. Imagine um rei guerreando contra o rei. Quantas nações existiam que não estavam naquela guerra? Você entende? Hoje a gente vive um mundo que eles chamam de um mundo globalizado, onde um pequeno país, quando ele entra em guerra, isso traz implicações para todos os outros países do mundo. Não é? E as notícias. Hoje a gente vive também um mundo de uma tecnologia que também tem roubado a paz de muitos. Tem pessoas que são dependentes de noticiário. Parece que, de alguma maneira, o diabo conseguiu incutir que a pessoa bem informada, alguém, fulano, não sei das quantas, é alguém bem informado, é alguém que está por dentro de tudo. Então isso soa também como algo positivo e bom, embora, se a gente for examinar as Escrituras, como iremos fazer rapidamente hoje, veremos que não é bom assim. Não é bom assim. Então, esse mundo que a gente vive nessa convulsão. A humanidade nunca teve uma população tão grande, pelo menos não depois da queda de Adão e Eva para cá, não depois do dilúvio para cá, perdão. Né? A humanidade não teve uma população tão grande quanto tem atualmente. Ok? Então, a gente vive essas guerras, a gente viveu recentemente uma pandemia mundial, todo mundo aqui deve conhecer alguém que morreu, ou por consequência direta ou indireta dessa pandemia, e não é de se admirar o que estava profetizado, que depois disso as pessoas não iam se consagrar mais, mas pelo contrário, os homens continuariam obstinados aos seus pecados, e foi isso que aconteceu depois da pandemia, pelo menos o que muitos líderes religiosos evangelicais têm testemunhado também, né? Presbíteros, pastores têm testemunhado isso, de que parece até que foi um esfriamento por parte de muitos. Então, nós que somos esse rebanho do bom pastor, nós temos uma paz e acesso a uma paz que o mundo não pode ter. Lá em Mateus 11, versículo 28, 29 e 30, e Alcha, o nosso Salvador, o Rei, a razão da nossa vida, como a gente cantou também o mês inteiro, a gente continuou cantando, ele disse que vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, daria alívio. Né? Eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma.
Então existe um caminho de acesso para que a gente tenha descanso à nossa alma aflita. O salmista, em algumas vezes, ele cantou inspiradamente: porque está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então, isso é algo comum ao ser humano, sim, e também os salvos estão dentro da mesma circunstância de qualquer ser humano. Entretanto, nós temos também um antídoto que os ímpios não possuem. Então ele diz: aprendei de mim e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é suave, meu jugo é leve. Aleluia. Então ele nos ensina a buscarmos a face dele, a nos achegarmos a ele. Se a pergunta que eu fiz inicialmente, a tua resposta é: eu tenho vivido de forma ansiosa, eu tenho buscado as coisas artificiais dos homens para encontrar paz, eu não tenho tido sossego, eu tenho andado inquieto ou inquieta, eu quero dizer a você que ele está dizendo nessa hora para você: vinde a mim. E é justamente numa crescente comunhão com ele, a gente precisa investir o nosso tempo na comunhão com ele, que a gente passa agora a acessar, a desfrutar aquilo que ele já nos tornou totalmente acessível. Ele já nos deu todo o acesso, mas é preciso a gente acessar. Imagine alguém aqui me deu de presente um carro, sei lá, uma Ferrari, tá certo? Vamos supor, alguém me deu de presente uma Ferrari, mas eu deixei lá na garagem e eu nunca uso. Então, apesar de ser um bom equipamento, né, que traz segurança quando você está sendo transportado, traz conforto, etc, etc, apesar disso, não está tendo valor nenhum, apesar de eu ter, mas só porque está só lá na garagem pegando poeira e os anos passando. Então, tem muito crente, gente boa vivendo assim. Teve todo o acesso à comunhão com o Pai e à paz, mas não busca aquilo que já está aberto, a porta que já está escancarada para entrar, né, as bodas do Cordeiro, mas não acessa isso. Então vamos ver, primeiramente, a paz que recebemos é um presente. Vocês poderiam dizer comigo, mesmo baixinho: a paz que recebemos é um presente. Então, de fato, se ela é um presente, a gente pode ganhar e não usar. Todos os salvos ganharam a paz. Tem muitos salvos que não estão usando. Então, está aqui nesse versículo 27 do capítulo 14 que lemos a princípio. Hein? Observe que ele não promete paz, ele faz uma entrega de paz. Ele está entregando: a minha paz eu vos dou. Ele não está prometendo: eu vou dar. Ele não está prometendo, ele já deu. É uma dádiva, é um presente, é um dom. Aleluia. Então diga assim: eu já recebi o presente da paz. Aleluia. Eu já recebi o presente da paz. É uma dádiva. E essa dádiva, ela tem um fundamento. Quando é que a gente começa a desfrutar de paz verdadeira? Quando a gente é reconciliado com o Altíssimo. Então lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com o Altíssimo Yahweh por intermédio de Yahshua o Mashiach. Romanos capítulo 5, versículo 1. Nós somos justificados mediante a fé e agora temos paz com o Altíssimo. Fomos apaziguados, fomos reconciliados. Porque antes de nascermos da água e do Espírito, qual era a nossa situação? Era a situação de sermos filhos da ira, como são os demais. Não é assim que está escrito? Lá em Efésios capítulo 2 diz que os filhos da desobediência são também filhos da ira. Se não houver arrependimento, se não houver reconhecimento da grandeza, do amor, da bondade, mas o homem obstinadamente passar uma vida achando que a sua opinião é melhor, que os seus caminhos são superiores, então lá na frente ele vai colher o que ele semeou a vida toda, que é a justiça e o juízo nosso Pai os alcançarão, mas não de uma forma para os elevar e sim para os abater. Então, amados, essa paz ela tem essa fonte na reconciliação, no relacionamento. E por que ela seria desenvolvida nos nossos dias de uma forma diferente? Eu recebo o dom da paz quando eu fui reconciliado com o meu Salvador. Mas eu não volto a acessar essa paz nos momentos de angústia, eu procuro outras coisas para acessar a paz, talvez achando que essa paz deveria acontecer como mágica, sei lá o quê. Mas essa paz, assim como ela nasce através da reconciliação, ela também é desenvolvida, ela também se amadurece no nosso ser. Você vai começar a desfrutar de mais paz à medida que você buscar relacionamento, intimidade, comunhão, confiança nele. A fé, a confiança nele se desenvolve. Se desenvolve. Amém? O próprio pai Abraão, que é chamado pai da fé e é chamado de pai Abraão, diz que é o pai de todo aquele que crê, porque ele foi o pai da fé. Amém? Então, até acerca dele, a Escritura diz que ele fortaleceu a sua fé, dando glórias, dando graças ao Pai. Está lá na carta de Paulo aos Romanos. Então, Paulo mostra que o próprio pai Abraão teve de desenvolver a sua fé.
E a palavra diz assim que a fé, ela vem por ouvir, mas o ouvir da palavra de Cristo. E quem aqui sabe que mesmo em silêncio, se você estivermos fazendo um estudo fervoroso, de coração, não um estudo frio, distante, impessoal, mas você está se relacionando, você está ouvindo teu Pai. Todas as vezes que você vive esse estudo da palavra, ainda que você esteja com os lábios cerrados, mas você está ouvindo a palavra do Mashiach. Se o teu estudo for fervoroso, for relacional, e nesse momento a tua fé está sendo acrescida, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, o mundo, ele oferece sim uma paz que depende de circunstâncias, uma paz que não é baseada no relacionamento com o nosso Pai. E nós somos tentados a buscar essa paz. Então a gente adoece. Qual é o conselho do mundo? Primeira coisa, antes mesmo de a gente orar, de a gente crer que o nosso Pai ele pode sim, eu não estou aqui dizendo que você não possa usar um médico, você não pode usar um medicamento, tudo isso é dádiva do nosso Pai, que você não possa fazer exames avançados, modernos que existem, que você não possa, N coisas fazer. Eu não estou aqui dizendo que essas coisas não têm o seu lugar e o seu valor, mas eu estou dizendo que em primeiro lugar no nosso coração, na nossa mente, na nossa lembrança, deve estar aquele que é a fonte. Então, antes de eu buscar a paz em coisas exteriores, por exemplo, vem aí, nós estamos num ano de eleição presidencial. Então, muitas pessoas, às vezes, vão buscar sua paz em candidato A, B ou C, embora que não digam isso e não façam a leitura disso com clareza. Mas, às vezes, seu coração está tão envolto nessas coisas que a paz e a aflição está dependendo dessas coisas. Vocês conseguem entender isso? Amém? Então, em primeiro lugar, nós devemos, a ponto de que isso seja tão distante do segundo lugar, isso esteja tão à frente, a nossa confiança no nosso Pai, seja o primeiro na nossa vida, para a enfermidade, você buscar primeiro a Ele, para tomar um ansiolítico da vida que seja, você buscar primeiro a Ele e saber que aquela muleta, ela não é a cura e a paz que Ele tem para você. Amém? Ela não é. Ela deve ser um instrumento temporário e quanto mais breve, ser melhor na tua vida, para a tua própria saúde. Então, quem caminha com um bom pastor, possui uma paz que o mundo não pode possuir. E não pode dar. O mundo não pode dar. Voltamos lá para o Salmo 23 e o salmista Davi. Davi, ele tinha sido um pastor de ovelhas, literalmente, de ovelhinhas, de caprinhos. E ele diz, o meu pastor. E veja a cena que ele descreve, e ele fala isso não de forma mentirosa. Ele fala isso porque ele tinha desenvolvido um relacionamento. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque eu sei que tu estás comigo. Aleluia. Amados, Davi não estava mentindo. Isso não é uma realidade somente para grandes ícones da Bíblia do passado. Essa é uma realidade que está disponível para mim e para você. Amém? E Davi era um homem experimentado. Ele já havia passado por situações de morte várias vezes na vida. E ele sabia, ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Por quê? Por quê? Porque tu estás comigo. É a certeza da comunhão, é a segurança da presença. A segurança da presença. Vamos dizer, é a certeza da comunhão, a segurança da presença. Aleluia. Então, quem caminha com Ele, recebe mais e mais dessa paz. Essa paz nasce na confiança de que também o nosso Pai governa. Acima do governo dos homens, das nações, acima das decisões dos homens, políticas, sei lá, família não sei das quantas, E as pessoas ficam lá aflitas, querendo investigar quem são as famílias que dominam o mundo, acima mesmo dos governos das nações, que estão como num tabuleiro de xadrez, movendo as peças. Então as pessoas ficam inquietas e atrás de notícias, de informações, e o que é que está acontecendo na guerra, não sei de onde, e a guerra não sei das quais, E o que é que está acontecendo lá em Brasília, e o que é que está acontecendo nas leis do nosso país. Então, vem as inquietações, as aflições, mas você vai tendo consciência, uma consciência arraigada, uma consciência profunda, que acima do governo dos homens está o Altíssimo. A palavra que é traduzida nas Bíblias por Deus, no Antigo Testamento especialmente, vem da palavra Al-Rim. Al-Rim, prefixo Al, Aleph e Lamed, fala de Altíssimo. E o sufixo Rim é eles. Então, o Altíssimo, eles. Que também pode e é traduzido por governante. A palavra Altíssimo seria uma tradução mais próxima. E a palavra governante, aquele que tem todo o domínio, todo o governo. Veja como se aproxima de Altíssimo. Altíssimo e aquele que tem todo o governo. É
A tradução de Aorim no hebraico. São 5 letrinhas no hebraico. Aleph, Lamed, Re, Iod e Mem. Mem final. 5 letras. Então, ele é soberano acima das nações. E ele cuida do seu rebanho. Um dos salmos que a gente costuma cantar aqui diz também: tu que conduzes a Jacó como um rebanho. Ele está nos conduzindo como seu rebanho. Cada um aqui como ovelha muito amada, muito querida. Todos os nossos dias são cuidados por ele. Aleluia. Amém. Amém? Então, a paz começa quando a gente desenvolve esse relacionamento de confiança. Começa quando a gente crê. Ali você já recebe o dom da paz. E ela se desenvolve para que você possa desfrutar mais dessa paz. Amém? Segunda coisa que a gente vai meditar mais hoje é sobre a paz que cultivamos. Ela precisa ser uma escolha diária e principalmente em tempos angustiosos. Porque em tempos difíceis nós somos mais tentados a duvidarmos do nosso Pai. De que Ele está nos guardando, de que Ele é o nosso provedor, de que Ele tem o poder de nos curar, de que Ele está cuidando da nossa família, dos nossos relacionamentos. Amém? Então são os momentos de crise, são os momentos em que o mundo está em convulsão. Está em uma grande convulsão, qual nunca antes houve. E nós precisamos desfrutar dessa paz. Nós somos líderes, estamos ministrando a líderes, mas como liderar algo e buscar um propósito se a gente está confuso em meio a tantas coisas que nos atormentam, que roubam nossas energias? Como a gente pode estar exercendo a liderança que Ele tem nos confiado se a nossa mente não tiver com clareza? Imagine um local muito bonito, eu gosto de mergulhar, eu acho que vocês aqui que estão comigo há mais tempo sabem disso, né? E imagine um local, aqui no Brasil tem vários locais assim, de água doce, de água cristalina, algumas cavernas onde o sol ainda penetra e o sol consegue iluminar lá ao fundo, com 5 metros de profundidade, 7 metros de profundidade, você consegue ver lá as pedrinhas, você consegue ver os peixinhos passando lá embaixo. Se a água estiver quieta. Mas por mais cristalina, por mais pura que seja a água, se ela for agitada, você não consegue mais ter percepção por ela. Então, assim também é o nosso ser. Quando ele está agitado, quando ele está inquieto, quando ele está perturbado, nós não conseguimos ter clareza. Inclusive, a gente não consegue nem receber a ministração da palavra. Muitas pessoas que têm caminhado mais perto com a gente aqui também, quem sabe, não têm vindo aqui com o coração tão inquieto, aflito, aperreado, que não têm retido a palavra, que não têm entendido com clareza. Então, para que a gente tenha clareza, a necessidade de haver uma quietude. Aleluia? E essa paz, ela precisa sim ser cultivada, ser buscada. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 31, vamos abrir para a gente ler, diz assim: longe de vós, olha aí, cuidado aí, a advertência do Espírito do nosso Pai. Efésios 4, 31. O que é que tem que estar longe da gente? Longe de vós. 4, versículo 31. Todo mundo já encontrou capítulo 4, versículo 31? Eu vou ler, tá certo? Já que vocês estão insistindo, o versículo 30 também, tá certo? Vamos ler o 30 e o 31. Aleluia? O 30 diz assim: não entristeçais o Espírito do Altíssimo Ial, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito. Aí o versículo 31, Efésios 4, 31. Longe de vós, longe de vós, toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Algumas traduções, no lugar onde traz a palavra aqui cólera, porque ira e cólera são praticamente sinônimos, está lá a tradução da palavra indignação. É uma ira que é fruto, a tentativa de traduzir é justamente indignação. Acho que traduz melhor. É uma ira que é resultado, uma cólera que é resultado de uma indignação. Amados, será que nós temos motivos hoje para estarmos indignados? Será que o mundo está vivendo assim uma justiça, uma calmaria tão grande, as coisas estão tão bem cuidadas no prumo da justiça que a gente não tem nada que se indignar? Mas nós estamos sendo bombardeados por esse mundo que realmente provoca-nos indignação. E como fazer com que esteja longe de nós toda indignação? É preciso nós termos momentos de quietude. É preciso nós usarmos de sabedoria. Termos momento em que nós nos apartemos de determinadas coisas. Nós precisamos estar dosando o que é notícia e o que é necessário se ouvir e o quanto a gente já não está enredado com isso e viciado nessa cadeia de notícias que estão aí. Você soube disso? Não soube. A pessoa fica
Como é que você não está sabendo disso que está acontecendo assim, assim, assim? Né? O que um casal fez, o que alguém fez, alguém famoso fez ou deixou de fazer, ou mesmo, por exemplo, um crime bárbaro que aconteceu, um acidente gravíssimo que aconteceu na região, por aí. Não está sabendo, não. Então a gente passa por pessoas que estão desatualizadas, desinformadas, né? Mas o que é que você escolhe? Viver essa inquietação, essa aflição ou ter paz? Você consegue desligar o teu smartphone à noite? Ah, não, mas tem pessoas que dependem de mim. Se houver uma ligação à noite, então quer dizer, toda ligação que acontece à noite, você acorda-se com o coração lá nas alturas, né? Quase saindo pela boca, né? Porque não tem paz. É preciso a gente exercitar isso. Olha, entrega nas mãos do teu Pai. Entrega, Pai, nesse momento aqui eu vou estar na tua presença. Então, pode o mundo cair lá fora. Pode cair. Eu sei que tu estás cuidando das pessoas que eu amo melhor do que eu. Às vezes a gente é tentado, parece que se a gente não estiver presente, se a gente não estiver na mesma cidade, né? Isso, por exemplo, muitas vezes quando eu preciso viajar sozinho, aí eu fico, às vezes, quando eu estou saindo, orando assim, e o Espírito vai falar no meu coração. Você acha que você cuida melhor do que mim só porque você está na mesma cidade, porque você está dentro da mesma casa, o que for, a gente não vai cuidar melhor do que ele. Amém? E ele envia, pode ter certeza, os seus anjos. Ele envia. Quando você menos esperar, nos momentos mais difíceis, talvez, que você tenha de atravessar, ele vai enviar os seus anjos. Então, não sou eu nem você que vai proteger alguém, que vai dar paz a alguém, que vai garantir o futuro de alguém. Não vai. A nossa presença não vai. Nós precisamos ter essa segurança, essa confiança nele. Então, a palavra está dizendo aqui algo que não é brincadeira, não é assim. Faça isso se quiser, não é um conselho, está dando uma direção. Longe de vós, tudo isso aqui. Tudo é indignação, longe de vós. Longe de vós. E às vezes a gente precisa realmente salgar no mundo. Nós temos uma palavra profética, a gente tem uma visão que o mundo não tem. Então a igreja vai cerrar os lábios? Se nós somos a voz de Alcha hoje no mundo? Não. Mas nós precisamos ponderar. Até que ponto eu estou forte para ir até onde? Até onde eu posso ir numa conversa sem que aquilo roube minha paz? Até onde eu posso ir em uma informação, em compartilhar algo sem que aquilo esteja trazendo inquietação, indignação a mim? Esteja me despertando uma cólera da indignação, né? Eu esteja revoltado, é uma palavra muito usada também, né? Me leve a viver uma dessas coisas aqui. Então, não entristeçais ao Espírito do Altíssimo e com o qual for selado para o dia da redenção. Não entristeça. Se a parte dessas coisas, amargura e paz não combinam, inquietação e paz não combinam, ira e paz não combinam, não andam juntos. Amém? A paz do reino, ela deve ser protegida. Eu agora gostaria que vocês fossem comigo lá para o Salmo 34, versículo 14. E no Salmo 34, 14 fala justamente sobre essa ação consciente, essa ação intencional que deve existir por parte dos salvos. Salmo 34, versículo 14. Amém? 34, 14. Diz assim: Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Amém? Veja, aparte-se do mal, faça o que está ao seu alcance de coisa boa. Se não tiver alcance, também não se preocupe. Faça o que te compete fazer de bem. Agora, procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então, eu queria que vocês observassem aqui a força dessa expressão. Essa expressão nos mostra que há necessidade de um empenho. Empenha-te por preservá-la, por alcançá-la, por desfrutar dela. Empenha-te. Então, a paz ela é cultivada através de atitudes. Por exemplo, eu preciso perdoar quem me ofendeu. Amargura, a palavra diz que não haja em vós nenhuma raiz de amargura. Amargura não combina com paz. Às vezes a pessoa não quer perdoar porque o outro não se arrependeu, porque o outro está... Perdoar não é você ter amnésia não, gente. Você vai conseguir lembrar, ipsilíteres, tudo, os mínimos detalhes, a não ser que você tenha problema de memória, já é uma outra questão. Mas se a tua memória estiver saudável, você vai conseguir lembrar daquele fato de injustiça, de agressão, que te feriu, com clareza. Mas agora o perdão faz com que você não traga mais uma carga de emoções negativas sobre aquela lembrança. Quem dá um perdão é libertador. Então eu me empenhar para cultivar a paz, às vezes pode ser simplesmente eu aprender a buscar nele uma vida de perdão. Somos um jardim fechado, regado e cuidado por Ial. Amém? Então o teu coração, o teu ser é esse jardim. E você diz assim, mas eu não consigo perdoar, eu não sei perdoar. Então
e realmente você não vai saber, mas você vai para ele e diz: tu és o jardineiro do meu ser. Aleluia. Vamos dizer: tu és o jardineiro do meu ser. Para que brotem flores, para que o jardim esteja belo, a gente tenha paz. Então você vai a ele e diz: não estou conseguindo perdoar essa situação, essa história que aconteceu, até o ponto que você vai ter paz sobre isso e vai dizer, e vai abençoar aquelas pessoas que foram protagonistas daquela injustiça, sei lá o que tinha acontecido. Você está entendendo? E você vai conseguir lembrar, e às vezes você vai até mencionar o fato. Mas assim como o valor da história, o valor que é a nossa memória. Por que a gente é dotado de uma memória? Para a gente não precisar todo dia estar colocando o dedo na tomada. Não é? Então por isso a gente tem memória, a gente aprende com o passado. E ao chegar lá na glória, ele tem a marca em suas mãos. A Escritura diz isso, lá na glória, o Cordeiro, no seu lado. Por que não foi apagado? Ele não recebeu um corpo ressurreto, glorioso. Por que não foi apagado? Porque isso é lembrança para a igreja de quem ele é, do seu amor, da sua humildade. Uma história que vai continuar crescendo, porque a gente vai conhecer e conseguir conhecer a ele. Mas a memória existe para isso. Então não confunda perdão com esquecimento. Não é assim. Claro que à medida que o perdão toma paz em teu coração, você acaba se desligando mais facilmente de determinados detalhes, determinadas coisas. Você vai ser como uma criança capaz, de repente, de, se necessário, abraçar, mas às vezes não é prudente. Alguém, por exemplo, um criminoso que provocou um crime contra a sua família e você ir lá na cadeia para dar um abraço nele e dizer que ele está plenamente perdoado. Então, vá lá e também remova o processo e coloque aquela pessoa na sua casa. Isso não é prudente. Agora, você pode até dizer: olha, no momento que você se arrependeu, meu coração já te perdoou, já está pronto. Né? Aleluia. Então, perdão. Às vezes, se empenhar para obter a paz é realmente buscar a reconciliação. Às vezes, você fez tudo certo, alguém te feriu e você precisa conviver com aquela pessoa. Por exemplo, um cônjuge, né? Uma pessoa mais próxima, um pai, um filho, tem filhos que foram morar distante dos seus pais, mas não desfruta de paz. Um pai que é intrigado de um filho que é intrigado do seu pai, não desfruta de paz. E essas pessoas precisam buscar reconciliação. Então, às vezes não é só a questão do perdão. Você se empenhar por viver em paz é buscar reconciliação. Mas a palavra também diz que é melhor morar numa casa cheia de goteiras do que morar na casa da mulher rixosa. Exatamente, essa palavra eu estava tentando lembrar, obrigado. É aquela pessoa que qualquer coisa é motivo de briga, de discórdia, que nada está bom, que a pessoa sempre que está errado. Né? Então, veja que às vezes buscar a paz é cultivar um ambiente de paz. Então, eu estou em um emprego onde não consigo me relacionar bem com ninguém ali. Eu estou no emprego, estou trabalhando num ambiente profissionalmente, eu tenho que conviver com determinadas pessoas, que eu recebo um salário X, mas eu vivo um terrorismo diário no meu ambiente profissional. Então, será que isso aí vale mais do que a minha paz? Então, a pessoa precisa ter sabedoria. Não, mas se eu sair, eu vou viver de quê? Você conhece a fonte da paz, ele é o provedor. Então, você também se disponibiliza a abrir mão, inclusive, de coisas onde há aparente segurança. Vocês estão comigo? Então, às vezes, se empenhar pela paz é também gerar ambientes de paz. É gerar estruturas de paz. Haver humildade, haver mansidão. Algumas das vezes, talvez até na maioria das vezes, isso precisa partir de nós. Quem é manso, desfruta de paz. O que é mansidão? Mas o que é que a Escritura fala de mansidão? Mansidão é uma palavra que nas Escrituras está ligada intimamente a descansar a justiça, aquele que é o justo juiz de todos os homens. Então, quando você é defraudado, você é lesado, você não busca a justiça pela força do seu braço. Às vezes você tem que mover uma causa na justiça, às vezes você tem que falar alguma coisa, mas não é porque você está confiando que dali virá a justiça. E então a mansidão está intimamente ligada com relacionamento, com confiança naquele que é o justo juiz de todos os homens. A palavra em hebraico é uma adjetivação para o nome próprio do nosso Pai. É Ial Irei. Ele é a nossa provisão, Ial Sikenu. Ele é a nossa justiça. Amém? Ele é a nossa justiça. Então, quando você confia que Ele é a fonte de toda a justiça, você desfruta também de mansidão. Já imaginou o Salvador, na sua perfeição, sem ter pecado algum, sendo humilhado, sendo zombado, né, escarnecido, espancado, se Ele fosse invocar o direito e a justiça que Ele tinha naquele momento? Ele diz a Pedro e os demais apóstolos: se eu quisesse, eu teria agora legiões, né? Me fugiu agora a quantidade, mas mais de uma legião, pelo menos, de anjos. Se um anjo só deu conta de um exército de mais de 130 mil homens, imagine uma legião de homens. A legião era pelo menos 12 mil soldados romanos.
Então imagine, ele diz, eu teria aqui a meu dispor uma legião de anjos. Esses homens poderiam fazer absolutamente nada. E ali ele estava assim, cumprindo a justiça do Pai, tomando o lugar nosso que merecíamos estar ali. Amém? Pagando o preço para a nossa paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, a paz cresce onde o coração abandona a amargura. A paz floresce onde existe reconciliação, perdão, mansidão, humildade. A paz, ela se constrói num ambiente também, onde aquilo que está nos afligindo deve, na medida do possível, ser apartado de nós. Então, quem aprende a cultivar a paz torna-se instrumento também de restauração. Nós somos uma carral de líderes, como eu estou dizendo, eu creio nisso. Se alguém quiser discordar, fique à vontade, mas vocês são líderes. Agora, não estou dizendo que ninguém vai ser obrigado a liderar nada não, gente. Você já é líder, você já lidera na sua casa, você é luz. Onde você chega, você é luz. Amém? Amém. Onde você chega. E essa liderança que ele te confiou, também te confiou para você desenvolvê-la. Amém? Amém? Então quer dizer que você pode ensinar a palavra a muitas pessoas, você pode pregar a palavra com fervor, com autoridade, mas se você não quiser, ele não vai te obrigar a isso. Se ele não vai te obrigar, ninguém vai te obrigar. E você terá perdido de viver coisas grandes que ele tem para você avançar. Agora, essa paz faz com que a gente viva uma liderança restauradora. Então, à medida que a gente está desfrutando dessa paz, não da boca para fora, mas a gente desfruta dessa paz, aí as pessoas serão atraídas também. Essa pessoa tem uma paz tão grande. Em uma das entrevistas que eu fiz com escritórios lá nos Estados Unidos, um judeu chamado Cohen, da família Cohen, Yosef Cohen, ele disse, a sua voz transmite uma paz tão grande. Eu disse, algumas pessoas já me disseram isso, mas eu mesmo não percebo não. Então, ele falou isso, conversando, né? No primeiro contato que a gente teve, depois a gente teve outras reuniões também, mas no primeiro contato ele falou isso. E essa paz, eu disse, não está no timbre, é algo que vem do nosso Criador. Porque ele é judeu, então eu falei dessa maneira para ele, né? Do Espírito do nosso Criador. Então, essa paz que você cultiva vai envolver outras pessoas. Na pandemia, algumas pessoas me disseram que estavam muito angustiadas, muito inquietas, que estavam perdendo a fé e outras coisas. Então, enquanto a gente está vivendo um momento de aparente paz, é momento de desenvolvermos essa paz. Porque nos momentos mais difíceis, mais difícil também será. No momento que a gente vai sendo mais tentado a não confiar no nosso Pai, no momento que a gente vai estar sendo mais tentado à aflição, à angústia, como a gente vai desenvolver algo que a gente nunca conheceu, nunca desfrutou. Já nos foi dado, mas a gente nunca desfrutou. Então é preciso, desde já, caminharmos nessa direção. Por último, eu quero dizer a vocês que a paz que testemunhamos irradia descanso no meio do caos. Você é uma presença de paz. Vocês lembram que está lá no sermão chamado Sermão do Monte, que é o sermão que está em Mateus capítulo 5, 6 e 7. O Sermão do Monte, Yahshua, no começo do seu ministério, ele, cercado ali por multidões, ele sobe ao monte e, se aproximando dele, os seus discípulos, ele passa a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Yahweh. Amém? Pode abrir, vamos abrir lá, Mateus capítulo 5, a gente não vai ler o versículo 1, a gente vai ler a partir do versículo 3, que é quando começam realmente as bem-aventuranças, porque de 1 a 3 eu já mencionei há pouco, nessa introdução quando eu mencionei o texto. Mateus capítulo 5, Yahshua diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito. Por quê? Bem-aventurados, felicíssimos. Por que felicíssimos? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão ao Altíssimo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos do Altíssimo. E por aí vai, ainda tem mais duas bem-aventuranças, sendo que há uma repetição inicial de bem-aventurança aqui. Né? Então, ele coloca aqui uma sequência de eventos espirituais. A humildade leva você a crer. O homem soberbo, nosso Pai resiste. Então, quem crê nele, tem o reino. Depois desse chorar aqui, que chorar é esse? Todo mundo chora, todo mundo nasce chorando e tem muita gente que morre chorando. Mas que chorar é esse aqui? É o chorar como consequência da humildade, você reconhecer, por mais que você se esforce, você tem pecado em você, você não está brincando com o pecado. Apesar de já estar salvo, você está empenhado na luta contra o pecado. É o que o apóstolo Paulo fala isso. Ele diz que ele tinha grande tristeza no seu ser, em ver essa luta, essa situação de não conseguir agradar plenamente o Pai. Aí vem, depois quando você chora, que vai fazer que você desfrute de uma quietude, você vai ter confiança na justiça dele, você vai ser manso e vai ter herança da terra. Depois, essa mansidão leva você a ter fome e sede da justiça. Lembra que eu falei o conceito da palavra mansidão? A mansidão é você confiar a tua justiça a ele.
E se eu confio a Ele, eu também zelo a justiça. Eu amo a justiça, a verdade, a justiça que é a base do trono dele. Então quer dizer que eu estou empenhado, comprometido em ter uma vida também agradável ao meu Pai, né? Na justiça do meu Pai. E aí, imagine então que é uma coisa que está ligada à outra, e essa sequência aqui é muito forte, é uma sequência muito coerente, muito clara de acontecimentos espirituais na vida dos salvos. Então as bem-aventuranças não são aleatórias, elas estão dentro de uma sequência. Mas lá na frente, quando a gente lê, você pode pensar, bem-aventurados os humildes, dele é o reino dos céus, e bem-aventurados os pacificadores. Dentro da sequência, os pacificadores são os que promovem a paz. O que é um pacificador? Promotor da paz. Então os pacificadores serão chamados filhos. Que paz é essa? A paz do mundo? Não. E aqui também falamos da nossa missão. Se eu sou um promotor da paz do céu, eu sou um embaixador do reino lá dos céus, né? Paulo diz assim, nós somos embaixadores do reino lá dos céus. E em o Mashiach, recomendamos que vos reconcilieis com o Altíssimo. Então, reconciliação, trazer a paz, é esse pacificador aqui. Não é o pacificador que evitou uma guerra civil dentro do Brasil. Não é nesse nível, provavelmente, embora que essa paz ela vai também reverberar em outras coisas. Se você tem a paz com o Altíssimo, você vai promover a paz também até dentro das famílias. Você vai aconselhar pessoas a viverem em paz, mas porque você é pacificador da paz maior. Amém? O salmista declara, lá no capítulo 8, para exemplo, para mim e para você. Capítulo 4, versículo 8. Não é no capítulo 8, capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: deito-me em paz, e logo pego no sono, porque só tu, Yahweh, me fazes repousar em segurança. Então, eu me deito em paz. É um exercício de entrega, um pedido, Pai, que a tua paz inunde o meu coração, tome conta do meu coração. Paulo vai dizer à igreja, lá em Filipenses 4, versículo 4, não andeis inquietos, perturbados, preocupados, ansiosos por coisa nenhuma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante do Altíssimo as vossas petições, através da oração. A preposição lá, pela oração, você pode tirar pela e colocar através. É a preposição que aparece ali. Através da oração e da súplica. Então, o nosso Pai sabe tudo, mas Ele tem prazer em tomar conhecimento como? Das minhas petições. Através da oração e da súplica, com ações de graças. E a paz do Altíssimo, que excede todo o entendimento humano, guardará a vossa mente e o vosso coração no Mashiach Yahshua. Então, quando a gente vai assim ao nosso Pai e entrega a Ele realmente todas as nossas petições, aquilo que está deixando a gente ansioso, me acordei no meio da noite, mas não foi o que eu quis. Aquele assunto X da minha vida me incomodou. O que é que você vai fazer? Dobrar seu joelhinho lindo diante do Pai, se você tiver condições de saúde, né? Aleluia, se não também, né? Você pode fazer isso sentado, mas você vai se colocar numa postura de como alguém está diante do Rei. E você vai apresentar a Ele aquele pedido de coração. Se não der para ser perto da cama, que no teu quarto, na tua casa, tem algum lugar onde você possa ficar à vontade para você derramar o teu coração na presença dele, e a paz que excede todo o entendimento guardará. Aí está a promessa. A promessa é essa. Vai guardar a tua mente e o teu coração. Por quanto tempo? Ali não está falando de tempo, mas vai guardar. Se a inquietação vir de novo eu vou para o remédio. E o remédio que é dado é esse, é relacionamento. É confiança com o Altíssimo, a ponto de você conseguir se deitar e logo pegar no sono. No Salmo 23, versículo 2, diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele nos faz repousar. Então imagine o sentimento de uma ovelhinha, literalmente, viu? A ovelha é um animal frágil. E ela desenvolve um relacionamento com o seu possuidor, o seu pastor. Então, quando o pastor está presente, ela sente uma segurança pela presença dele. E Davi, percebendo isso, ele que era um inteligente, observador, né? Ele diz, tu és o meu pastor. Tu me fazes repousar em pastos verdejantes. Ou seja, na tua presença não vai faltar comida, não vai faltar um ambiente agradável na tua presença, não vai faltar descanso, eu posso descansar. Ele me faz repousar. Em paz me deito e logo pego no sono. Então, essa paz de Yahshua, nosso Mashiach, ela nos consola e ela se torna um testemunho visível, crescente na nossa vida e ao nosso redor. Algumas aplicações. Pessoas cansadas, mesmo sem perceber com muita clareza, elas são atraídas a pessoas que desfrutam de paz. E nós que temos desfrutado de uma paz que o mundo não tem, devemos também nos aperceber disso, porque a gente às vezes não consegue perceber que aquela pessoa está se aproximando da gente. É claro que a gente tem discernimento de espíritos, né? Algumas pessoas às vezes estão se aproximando porque elas estão sem paz. Há um livro de um pregador famoso brasileiro que ele diz que ele foi com um grupo para a cidade de Salvador. Às vezes que eu fui lá em Salvador, realmente eu senti um ambiente espiritual pesado, de perturbação mesmo, maligna. E ele foi para lá e ele foi evangelizar com aquele grupo de irmãos e irmãs, e havia um grupo de hippies. E ele percebeu que tinha um líder ali, e ele chegou até aquele homem, e ele disse que recebeu a direção de dizer, porque o homem foi logo dizendo assim, paz e amor, bicho. Isso aí foi na década de 80, né? Um hippie, paz e amor, bicho. Estou aqui na maior paz. Aí ele recebeu do Espírito Santo a direção de dizer que aquele homem não tinha paz.
E ele afirmou isso assim com convicção, mas você não tem paz. Você não tem paz. E o homem disse, o que é, meu irmão? Mais ou menos assim, né? Foi falando, qual é a tua? Estou aqui na maior paz, né? Estou de bem com a natureza, você querendo tomar banho direito, aquela roupa suja e tal. E ainda mais arrastado. Aí ele insistiu, você não tem paz. E entregaram algumas literaturas ali, conversaram com algumas pessoas e foi embora. E ele estava hospedado num lugar, ali no centro, com um grupo de irmãos, e de madrugada apareceu alguém que entrou lá e foi bater lá na casa de um irmão. E foi lá e ficou batendo, e chamou, e queria falar com ele, e perguntou a ele, com lágrimas, o homem perguntou, como é que você sabe que eu não tenho paz? Como é que você sabe? Eu fiquei inquieto com isso, como é que você sabe, com tanta convicção, que eu não tenho paz? Aí, ali, ele falou a palavra do Evangelho da reconciliação. Ele falou da presença, da necessidade do homem de aceitar a mensagem do Evangelho e se render ao Salvador único e pessoal das nossas vidas. Amém? Então as pessoas, elas são atraídas pela verdadeira paz. E isso você precisa cultivar, até pela sua missão também. A paz vivida torna-se uma luz em meio ao mundo que está em convulsão, em turbulência. Amém? Então, eu queria concluir essa ministração da palavra ao teu coração, lembrando mais ou menos como a gente começou. Nós estamos num mundo difícil, um mundo, ele corre apressadamente para o mal. As pessoas têm prazer em divulgar o mal e em anunciar o mal e em compartilhar o mal. As pessoas não têm aprendido a blindar o seu lar, a sua casa, a sua vida, o seu ser com paz. Não têm protegido a paz do seu ser. Têm vivido uma vida de inquietações, de perturbações. Então é preciso a gente, mais do que nunca, observar isso. E os filhos do reino caminham com o bom pastor. Por isso, desfrutam de paz. Nele nós encontramos descanso, encontramos segurança, nele nós encontramos a paz. Amém? Não apenas uma paz para ser possuída e desfrutada, mas uma paz também para ser vivida como missão. Para que a gente, além de a gente já ter, a gente desfrute. E além de ter e desfrutar, a gente leve outros a desfrutar, a obter dessa paz. Aleluia. A paz de Yahshua não é meras promessas vazias. Não é para um tipo de personalidade. Se você tem uma personalidade X ou Y, conforme foi classificado, por exemplo, por Freud. Não é? Como é a sua identidade emocional? Não. Essa paz dele alcança e contempla a todos os salvos e todos que desejarem buscar e desenvolver nele, com ele e para a glória dele essa paz. Aleluia. Amém.